Às vezes, a vida pode parecer uma tempestade. Somos tomados por dificuldades, problemas e circunstâncias que nos fazem sentir como se o vento estivesse forte demais e as ondas altas demais para suportar. Mas é exatamente nesse momento de grande turbulência que somos chamados a descansar no Senhor, a confiar em Sua soberania, sabendo que Ele tem o controle de tudo, mesmo quando não conseguimos ver o fim da tempestade. Jesus nos ensina, em Suas palavras, que podemos ter paz no meio da agitação. Ele nos chama a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e nos promete descanso. Não se trata de ignorar as dificuldades ou fingir que nada está acontecendo, mas sim de entregar o peso de nossas preocupações nas mãos dele, confiando que Ele está trabalhando por nós, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essas palavras não são apenas um consolo, mas uma promessa de que podemos descansar em Sua presença. O descanso que Ele oferece não é apenas físico, mas espiritual. É uma paz que excede todo o entendimento, capaz de nos sustentar mesmo nas maiores adversidades. Enquanto enfrentamos as tempestades da vida, Deus nos chama a manter os olhos nele, a confiar em Sua fidelidade. O descanso que Ele nos oferece não significa que as dificuldades desaparecerão imediatamente, mas que podemos ter a certeza de que, apesar da tempestade, a paz dele nos envolve e nos fortalece. O descanso que encontramos em Deus não é algo que podemos alcançar por conta própria. Ele não se baseia em nossas forças, mas na confiança que depositamos em Sua capacidade de acalmar as tempestades. Quando Jesus estava no barco com seus discípulos e a tempestade se levantou furiosa, ele estava tranquilo, dormindo. Ao acordá-lo, ele acalmou a tempestade com uma simples palavra: "Paz, acalma-te." E imediatamente o vento cessou e houve grande calma. O que isso nos ensina? Primeiro, que Jesus está no controle de todas as coisas. Não importa o tamanho da tempestade, Ele tem o poder de acalmá-la. Mas o segundo, Ele nos convida a confiar nele durante a tempestade, assim como Ele confiava em seu Pai enquanto estava no barco. Quando Jesus acalmou o vento e as ondas, Ele não apenas trouxe tranquilidade ao ambiente, mas também ensinou aos discípulos uma lição vital. A verdadeira paz vem da confiança em Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Às vezes, Deus permite que passemos por tempestades em nossa vida para nos ensinar a descansar nele. Ele não nos abandona, mesmo quando a situação parece sem esperança. Na realidade, Ele está mais perto de nós do que nunca, nos sustentando e nos guiando em meio ao caos. Ele é a rocha firme sobre a qual podemos nos apoiar, e Sua paz transcende qualquer circunstância. Deus nos oferece um descanso que não é temporário, como o descanso físico que encontramos em uma boa noite de sono. Seu descanso é eterno e espiritual, um refúgio seguro em tempos de agitação. Ele nos dá a força necessária para seguir em frente e nos permite experimentar uma serenidade que vai além do entendimento humano. Mesmo que as ondas da vida nos ameacem, podemos ter certeza de que Ele está conosco e que Sua paz nunca nos faltará. Quando estamos enfrentando tribulações, é natural buscar o controle das situações. Tentamos acalmar as tempestades de nossas vidas com nossas próprias forças, fazendo planos, tomando decisões precipitadas ou até mesmo se afastando de Deus. Mas o descanso verdadeiro só vem quando entregamos o controle a Deus e permitimos que Ele guie nossos passos. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos lembra de uma verdade essencial: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui,
Paulo nos mostra que a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, mas da nossa confiança nele. Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, Ele nos oferece uma paz que vai além do que conseguimos compreender ou controlar. Deus nos ensina a descansar nele de uma maneira que desafia nossa natureza humana. Quando a tempestade é mais forte, é mais difícil ainda entender como podemos descansar. Mas é justamente nesses momentos que Ele nos convida a confiar mais profundamente, a lembrar que Ele tem o controle absoluto e que não importa o quão grande seja a tempestade, Ele tem o poder de acalmá-la. A serenidade que vem de Deus não é uma promessa de que não teremos mais dificuldades, mas a certeza de que mesmo em meio a elas, podemos descansar em sua presença. Como o salmista diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e me leva para águas tranquilas." Esse é o tipo de descanso que Deus oferece. Uma paz que nos traz conforto e esperança, mesmo no meio do caos. Quando enfrentamos dificuldades, somos chamados a confiar em Deus e a entregar nossas ansiedades a Ele. O descanso que Ele nos dá não é apenas um alívio temporário, mas uma força renovadora que nos capacita a continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele é nossa rocha firme, e em sua presença encontramos o descanso que nossa alma tanto anseia. É importante entender que o descanso em Deus não significa apenas uma pausa física, mas uma renovação interna. Quando nos entregamos a Ele, nossa mente, nossos sentimentos e nossa alma são renovados. Esse descanso nos permite focar no que realmente importa, nossa relação com Deus e o entendimento de que, no meio de qualquer circunstância, Ele nunca nos abandona. Lembre-se do episódio bíblico quando Jesus e seus discípulos estavam no barco, enfrentando uma tempestade terrível. Jesus, no entanto, estava dormindo tranquilamente. Quando os discípulos, aterrorizados, o acordaram, ele os repreendeu dizendo: "Por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não têm fé?" Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo se acalmou. Este é um exemplo claro de como Deus nos convida a confiar nele, mesmo nas situações mais difíceis. Em momentos de tempestade, Deus nos chama a ter fé e a descansar nele. Quando colocamos nossa confiança nele, em vez de tentar resolver tudo sozinhos, descobrimos que ele tem o poder de transformar nossas situações. O descanso não está na ausência de problemas, mas na confiança de que, mesmo no meio das dificuldades, ele está no controle. O verdadeiro descanso em Deus é aquele que nos permite viver em paz com os nossos pensamentos, sabendo que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite especial. "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Este convite é para todos, sem exceção. Ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades e está pronto para nos dar descanso e renovação. Quando buscamos descansar em Deus, estamos praticando um ato de confiança, entregando a Ele nossas lutas e reconhecendo sua soberania. Não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, mas podemos escolher descansar na certeza de que Ele é maior do que qualquer tempestade. Quando estamos em meio a dificuldades, é natural tentar resolver as coisas de maneira imediata, buscar soluções rápidas para aliviar a dor e o desconforto. No entanto, o descanso em Deus muitas vezes exige paciência. Deus não promete que todas as tempestades de nossas vidas serão imediatamente calmas, mas Ele promete estar conosco em cada uma delas. Lembre-se de que muitas vezes Ele nos ensina a depender dEle ao longo do processo. A paciência no Senhor não é uma questão de passividade, mas de confiança ativa. É confiar que Ele tem um plano maior para a nossa vida e que, em seu tempo perfeito, tudo será restaurado.
Esse descanso não significa que não teremos dificuldades, mas que podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Deus está conosco e Ele não falha. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos ensina a maneira de viver em paz em meio às tribulações. Ele escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. O descanso verdadeiro vem da oração sincera, da entrega dos nossos medos e preocupações nas mãos de Deus, confiando que Ele tem a solução perfeita para cada situação. Deus também usa as dificuldades para nos fortalecer e nos moldar. As tempestades da vida não são apenas um desafio, mas uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Ao aprender a descansar em Deus no meio delas, permitimos que Ele nos transforme e nos prepare para o que está por vir. Deus nunca promete uma vida sem tempestades, mas Ele promete estar conosco em todas elas. Quando enfrentamos as dificuldades com fé e confiança, vemos que a serenidade em meio ao caos é possível. E essa paz é o reflexo do descanso que só Ele pode oferecer. Agora, é fundamental que entendamos o valor da serenidade que Deus nos oferece em meio às dificuldades. Quando as tempestades da vida chegam, elas podem nos abalar de maneira profunda. No entanto, como cristãos, sabemos que o nosso descanso não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas de uma confiança plena em Deus. Lembre-se de que a paz que Deus oferece não é como a paz que o mundo oferece. A paz do mundo depende de um estado externo favorável, da ausência de problemas e dificuldades. Mas a paz de Deus transcende essas condições. Ela é interior, imutável e permanente. Jesus nos disse: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, nem tenham medo." João, capítulo 14, versículo 27. Essa paz que Jesus nos oferece é mais do que uma sensação momentânea de alívio. É uma paz duradoura que nos mantém firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em ruínas. Ao descansarmos em Deus, nós nos alinhamos com a sua vontade. Isso nos traz uma sensação de segurança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Agora, pensemos em como podemos praticar esse descanso em nossas vidas diárias. Quando a pressão da vida começa a nos pesar, podemos sempre voltar para a palavra de Deus. Ela nos oferece consolo, sabedoria e direção, ajudando-nos a redirecionar nossos pensamentos para o que realmente importa. A oração também é uma ferramenta poderosa. Quando oramos, entregamos nossas preocupações a Deus, reconhecendo nossa necessidade dele e buscando sua ajuda e orientação. Porém, o descanso em Deus também envolve a rendição do controle. Muitas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor, especialmente quando as coisas não vão como planejado. Mas a rendição a Deus é o que nos permite descansar de verdade, confiar que Ele cuida de nós e que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, encontramos uma promessa maravilhosa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando colocamos nossa confiança em Deus e o deixamos ser nosso refúgio, Ele nos dá paz, até nas situações mais difíceis. Essa paz é um testemunho poderoso de nossa fé em Deus. O mundo ao nosso redor pode estar em tumulto, mas quando somos firmados em Deus, refletimos uma paz que é incompreensível para aqueles que não conhecem o poder de Deus. É importante também reconhecermos que o descanso em Deus não significa passividade.
Muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, podemos achar que descansar é não fazer nada, mas a verdadeira paz de Deus nos impulsiona a agir com sabedoria, coragem e discernimento. Descansar em Deus não significa fugir dos desafios, mas enfrentá-los com a confiança de que Ele está conosco em cada passo do caminho. A serenidade que vem de Deus nos dá a capacidade de olhar para as tempestades da vida com uma perspectiva diferente. Em vez de temer o que está por vir, aprendemos a confiar que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus tem um propósito. Ele pode usar nossas dificuldades para nos fortalecer, para nos ensinar algo valioso e para nos moldar à imagem de Cristo. Há uma história no Evangelho que ilustra essa verdade de forma clara. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vemos Jesus e seus discípulos em um barco no mar. De repente, uma grande tempestade se levanta e as ondas começam a encher o barco, mas Jesus, que estava dormindo, permaneceu tranquilo. Os discípulos, apavorados, acordam Jesus e ele responde: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Marcos, capítulo 4, versículo 40. Jesus então se levanta e acalma a tempestade com uma palavra. Ele mostra aos discípulos que, mesmo em meio ao caos, eles podiam descansar porque Ele estava com eles. A lição aqui é clara. Quando estamos com Jesus, mesmo nas tempestades da vida, podemos ter paz. Não é que as dificuldades desaparecerão, mas a presença de Cristo nos dá a serenidade para atravessá-las com confiança. A tempestade pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. Quando descansamos nele, somos capazes de enfrentar qualquer desafio que surgir, porque sabemos que Ele está no controle. Ele não nos abandona em nossas dificuldades. Pelo contrário, Ele está mais próximo do que nunca, pronto para nos dar força, coragem e paz. Ao descansar em Deus, também aprendemos a confiar no seu tempo. Muitas vezes, queremos respostas imediatas e soluções rápidas para nossos problemas. Mas Deus nos ensina que há sabedoria e propósito em seu tempo, e que devemos aprender a esperar pacientemente por sua intervenção. Como está escrito em Salmo 27, versículo 14. Espere pelo Senhor. Seja forte, coragem. Espere pelo Senhor. Portanto, em vez de ficar ansioso e preocupado com o futuro, devemos descansar na certeza de que Deus está cuidando de nós. Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. E mesmo que não compreendamos completamente, podemos confiar que Ele fará tudo o que é melhor para nós. Agora que sabemos como descansar na presença de Deus, devemos entender que esse descanso não é apenas para momentos de paz, mas também em meio às tempestades. A paz de Deus não é como a paz que o mundo oferece. Ela transcende o entendimento humano. Quando o mundo ao nosso redor está em caos, quando as ondas da vida parecem prestes a nos engolir, a paz de Deus nos mantém firmes. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Este versículo nos mostra que, ao entregarmos nossas preocupações a Deus, através da oração e da súplica, Ele nos concede uma paz que vai além do que podemos compreender. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas vem da certeza de que Deus está no controle. Mesmo quando a tempestade está em seu pico, podemos descansar sabendo que em Cristo temos segurança. Mas é preciso também um esforço contínuo para manter essa serenidade. Não podemos esperar que a paz de Deus simplesmente se instale em nossos corações sem que façamos nossa parte. Isso envolve confiar em Deus, manter nossa fé firme e, muitas vezes, renovar a nossa mente e os nossos pensamentos.
A serenidade que Deus oferece também nos dá a força necessária para apoiar os outros. Quando estamos descansando na presença de Deus, podemos ser uma fonte de apoio e consolo para aqueles ao nosso redor. Não é raro encontrarmos outros em nossa jornada que estão passando por dificuldades semelhantes. E, ao testemunharmos a paz de Deus em nossa vida, podemos ser usados como instrumentos de Deus para levar essa paz aos outros. Lembre-se de que as dificuldades não duram para sempre, e a tempestade que você está enfrentando também passará. A serenidade de Deus não é uma promessa de que as lutas acabarão imediatamente, mas sim a garantia de que durante a luta, Ele estará conosco. Como nos diz o Salmo 23, versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E é por isso que podemos descansar em meio à tempestade. Deus está conosco. Ele é nosso refúgio e fortaleza, e Ele não nos deixará. Em Cristo, podemos encontrar descanso e confiança, sabendo que Ele nunca nos abandona. Agora, convido você a fazer uma pausa e refletir sobre a paz de Deus em sua vida. Ele está ao seu lado, pronto para lhe dar descanso e serenidade, não importa o que você esteja enfrentando. Abra seu coração para a sua paz e confie que Ele está no controle de todas as coisas. Agora que completamos esse trecho, gostaria de convidá-lo para uma oração. Vamos orar juntos, entregando nossas preocupações e agradecendo a Deus por sua paz que nos fortalece. Senhor, obrigado pela paz que Tu nos dás. Em meio às tempestades da vida, sabemos que podemos descansar em Ti, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, por nos lembrares de que mesmo nas dificuldades, Tu estás conosco. Pedimos que nos fortaleças, nos concedas sabedoria e serenidade para enfrentar qualquer desafio que venha em nosso caminho. Que possamos descansar em Ti, confiando que Tu tens um propósito perfeito para nossas vidas. Nos ajuda a manter nossa fé firme, mesmo quando as ondas da vida se tornam fortes. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja continuar em comunhão com Deus, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra de paz e confiança. Juntos, podemos encontrar descanso em Deus e viver na sua serenidade, independentemente das circunstâncias. Deus abençoe você abundantemente.